Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, bem-vindas. Mais um Encontro Síncrono, eu não sei mais se é o 18º, 19º, eu só sei que hoje é dia 18 de novembro, agora são 9 horas e 23 minutos e estamos nesse Encontro Síncrono de Física 1 da turma 2019 do curso de Biotecnologia. Essa galera maravilhosa aqui tá aí, tá legal? Antes de a gente ir para a nossa aula, falar rapidamente da nossa atividade avaliativa, a última do ano, né? Já foi postada semana passada, ninguém ainda entregou. Ela vai contemplar basicamente leis de Newton, né? Na verdade, segundo a lei de Newton, né? Até o plano inclinado, né? Então, se o meu computador deixar, vai aparecer aí na tela para vocês. Exercício 1 e 2, 1 é super tranquilo, 2 é da força-peso, o 3 tem que fazer a somatória de vetor, né? Igual o pessoal me perguntou na última aula, da atividade de contabilização de presença. Tinha um exercício igual esse 3 aqui, né? Então, quem já fez aquele lá, quem se dedicou para fazer aquele lá, rachou. É um exerciciamento, porque é a mesma coisa. Não tem nem muito o que pensar para fazer. E o 4 é desse plano inclinado que a gente viu na aula da semana passada. Dei a dica para vocês, olha, isso aqui, presta atenção, força-peso, normal, vai perguntar lá no exercício e tal. Tá bom? Então tá aí a avaliação para vocês entregarem semana que vem. Quinta-feira, né? E aí é a última. Aí já vão fechar as notas e quem precisar de recuperação. E dezembro tá aí, tá acabando o nosso curso de Física 1. Infelizmente, espero ver vocês, se tudo correr bem, em 2023, em Física 3, lá no terceiro ano. Certo? Tá? Alguma dúvida, qualquer dúvida, vocês vão me chamando. Ah, sim, falar do horário de atendimento. Então, a gente tem um horário de atendimento toda segunda-feira. Eu atendi, inclusive, uma aluna da turma de vocês ontem, porque eu não pude atender segunda-feira, por alguma razão, que eu já não lembro mais o que era. Ah, segunda era feriado, obviamente, tá? Segunda que vem eu também não vou poder fazer o horário na segunda, porque tem uma reunião que vai me tomar a tarde inteira do colegiado do TIF. Mas a gente pode fazer o atendimento na quarta tarde, que nem foi ontem, tá? Só que eu só vou fazer se você me chamar. Professor, vamos? Vamos. Aí, vamos, senão não vamos. Não vou ficar conectado esperando você aqui. Tá? E tem que me avisar, obviamente, antes de quarta-feira, né, amigo? Ou amiga. Pessoa. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Então nós vamos retomar de onde nós paramos na aula da semana passada. Acho que está aí na tela para vocês. O exemplo 7 é o que a gente fez, tá? Então a gente vai fazer o 8, que a gente não havia feito. Tá? Então, ele ainda é sem atrito. Então, é só para a gente aquecer, depois a gente vai pular para a aula do atrito. Tudo bem? Tá? Pessoal, eu vou fechar minha câmera aqui, porque o meu computador, além de estar travando bastante, com a câmera fechada eu também consigo escrever com o computador deitado e vai ficar bem melhor para vocês. Beleza? Podemos ir? Vocês estão vendo aí? Está na tela para vocês? Tudo certo? Sim? Cadê a Beatriz? Não está aí não, Beatriz? Beatriz, você está aí? Oh, meu Deus do céu, tá caindo tudo aqui. Não sei. Então vamos lá. Ninguém me responde, ninguém fala comigo, é a minha vida, né? Vida de professor. Vamos lá então. Alguém pode me confirmar se o slide do exercício 8 tá na tela, por favor, câmbio. Tá na Sim, tela. professor. Ok, obrigado, câmbio. O corpo A de massa 8 kg sobe, ele está subindo. Meu Deus, ele tem velocidade. Um plano inclinado a seguir com aceleração constante de 1 metro por segundo. Ah, esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho para nós, porque ele tem aceleração. Então tem uma força resultante que eu posso calcular aí. Já acendeu a luz aí, posso calcular a força resultante. Se desprezarmos a resistência do atrito, qual o valor da força F que empurra o corpo? Então o que está acontecendo? Olha só. Essa hora da manhã, a gente vai se meter aqui, ó. Tem uma força F empurrando ele para cima, tá? E essa força F faz com que ele tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Se você jogar na segunda lei de Newton, você vai calcular quem é a força resultante, se você fizer isso, ó. A massa é 8, a aceleração é 1, dá 8 newtons. Mas essa não é a força F. Por quê? Porque eu calculei a força resultante. E a força F não é a única que atua no corpo.
Lembra da aula da semana passada? A gente fez esse exercício 7 aqui, ó. Cadê o 7? Cadê a figura? A gente estudou isso aqui, né? Ó. Então, se um corpo está num plano inclinado, eu vou ter sempre uma força puxando ele para baixo, que é uma componente da força-peso, né? Fiz até muito grande aqui. Perdão, ó. Essa componente da força-peso, que é o Px, sempre vai puxar o corpo, fazer o corpo descer o plano. Então, eu sempre vou ter o Px. Lá no exercício 7, o que eu não tinha é a força empurrando o corpo para cima. Eu só tinha o Px puxando ele para baixo. Então, aqui, nesse exercício, eu vou ter, além da F forçando o corpo para cima, eu vou ter a componente da força-peso desse corpo. Eu vou fazer de outra cor, perdão. Esse desenho é muito importante, tá? Parar, desenhar, pensar. Então, tá aqui a força-peso. Eu tô fazendo bem grande, só para ele sair lá do meio do desenho, tá? Essa força-peso vai ter duas componentes. A componente PY, que é igual a normal, e que para nós ela vai ser importante a partir do momento que existir o atrito, tá? E a componente Px, que puxa o corpo em direção plano abaixo, tá? Lembrando que este ângulo alfa é o mesmo que este ângulo alfa, aqui, o ângulo de inclinação do plano é o mesmo ângulo entre P e PY. E se o PY está com o alfa, então PY, deixa eu mudar a cor. PY é P cosseno de alfa, porque ele está com o alfa. E o Px, que está lá do outro lado sem o alfa, o Px é P seno alfa. Tudo isso nós estudamos na aula da semana passada. Olhando para essa situação aqui, o que está acontecendo? Tá, eu posso desprezar o Px aqui não vai fazer diferença para mim porque eu não tenho atrito, né? Mas na próxima vez já vai ter atrito. Aí você lembra que o Px ele vai ser igual à força, PY, aliás, é igual à força normal, e essa força normal é diretamente proporcional à força de atrito. Aqui não tem atrito, então não tem nenhuma outra força impedindo o movimento ou ajudando o movimento do corpo. Só a força F que puxa ele para cima e o Px que puxa ele para baixo. Então, quando eu for estudar o corpo, eu posso fazer aqui, ó, eu vou fazer nesse outro desenho aqui, ó, isolando o corpo, o movimento do corpo, eu vou ter F para cima e Px para baixo. Tá? Então, quando for calcular a força resultante, ela vai ser F menos Px. Tá óbvio isso para vocês ou não? Por quê? Porque o F está puxando para cima, o Px está no sentido contrário, então tem que fazer a subtração. Por que eu estou fazendo F menos Px? Porque F é maior que Px. Ué, como é que você sabe que o F é maior? Porque ele está subindo o plano. Então ele fez uma força maior que o Px. Tá? Onde está fazendo o plano subir, o corpo subir o plano aceleradamente, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Então vamos nos organizar. Fizemos um desenho aqui, vamos nos organizar agora. O que a gente sabe? A gente sabe que a massa do corpo é 8 quilos. A aceleração do corpo é 1 metro por segundo, então eu posso calcular a força resultante. A gente sabe que o peso do corpo, a gente tem o peso do corpo, né? Peso é massa vezes gravidade, a aceleração da gravidade é 10. Então, o peso do corpo... Não, o peso do corpo não vai ser importante agora. Vamos com calma. O que a gente sabe? A gente sabe que tem uma força F que eu quero descobrir o seu valor para cima, competindo com o Px, que está empurrando o corpo para baixo, né? Plano abaixo. E eu sei quem é Px. É P seno de θ. Para baixo. Tá? Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha segunda lei de Newton com base no que eu tenho aqui. Então, segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a somatória das forças? Ó, quem é a força resultante? É o F menos o Px, igual a massa vezes A. E quem é Px?
Px é P seno θ. Então, posso trocar o Px por P seno θ. Por em verde aqui, ó. Px é P seno de θ. Igual a massa vezes a aceleração. E quem é peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, eu ainda posso escrever essa equação assim, ó. O peso, né? Peso é massa vezes gravidade vezes o seno do θ. Tá? Então, aí, veja bem, quem eu quero? Eu quero encontrar o F. Tá? Quero encontrar o F. É isso que pergunta aqui. Qual o valor da força que empurra o bloco e faz com que ele suba com uma aceleração de 1 metro? Tá? Montei minha equação, agora olha para cá. O M eu tenho? Tenho. O G eu tenho? Claro que eu tenho. G a gente vai sempre usar como 10. Vou colocar aqui. G. Perdão. O G é sempre 10, né? Eu vou colocar aqui. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho M, tenho G. Seno de θ, tenho? Tenho, está aqui no exercício, ó. Seno de θ, 0,6. Então, tenho também. Seno θ, 0,6. Tenho a massa? Então, esse o cara eu tenho a massa, tenho é 8, tenho a aceleração, tenho é 1. Então, pronto. É só você substituir cada coisa no seu lugar e você vai encontrar o F, tá? Você poderia ter calculado separado o Px. Ah, professor, eu vou calcular o Px, depois eu volto e coloco nessa equação aqui. Dá também. Você poderia ter calculado a força resultante, que nem eu montei aqui, ó. Força resultante dá 8 newtons. Aí você calcula o Px, faz 8 menos Px e você tem a força F. Dá também, tá? Por quê? Porque quando você olha para essa equação que eu montei aqui, talvez você possa ficar assustado. Ah, professor, é muito grande a equação, não sei o quê. Tá? Então, tem essas possibilidades aí para vocês fazerem. Tudo bem? Bom, eu vou colocando tudo aqui, porque foi assim que eu comecei e não vou mudar agora. Então, F eu quero menos. Quem eu tenho? Massa eu tenho é 8, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno, que é 0,6. Isso aqui é Px, ó. Estou calculando Px. Igual, a massa, que é 8, vezes a aceleração com que o corpo sobe o plano, que é 1. Tá? Vocês vão perceber que também não vai ficar tão grande assim a coisa, né? F menos 8 vezes 10, 80. 80 vezes 0,6, 6 vezes 8, 48. Então, 80 vezes 0,6, 48. Igual. 8 vezes 1, 8. Certo? Agora eu vou isolar a minha força F. Ó. Eu cheguei à seguinte conclusão. F menos 48 é igual a 8. Então, eu vou isolar o meu F. Esse cara eu vou mandar para o outro lado. Eu vou inverter a operação dele. Ele está somando, ele vai para o outro lado dividindo. Perdão. Falei tudo errado, hein? Editor, cancela essa parte do vídeo. Ele está subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. Tá? Se você pegar F e descontar o Px, que é 48, ainda tem que sobrar 8 newtons, que é a força resultante, claro. Então, F é a soma desses dois, né? Então, F é 56 newtons. Tudo bem? Certo? Então é isso, gente, tá? Como eu falei para vocês, vou reforçar a minha dica aqui, né? Lá na atividade da avaliação vai pedir o PY, porque ele vai pedir o normal. Então você lembra aqui, ó, vou colocar aqui para vocês na tela. Lembrem-se de uma coisa: esse cara é igual a normal. A gente está num plano inclinado, então PY é igual a normal. Então, PY é P cosseno de θ, ou alfa, na verdade, né, aqui.
Eu estou confundindo as coisas. Cosseno alfa. Não vai fazer muita diferença, né, para a resolução, mas não é teta, é alfa. Vai? Ih, não dá para mudar aqui. É alfa. Tudo onde eu falei teta é alfa, tá? Alfa. Aí não muda nada para nós. Seno de alfa. Bom, eu estava falando da normal, né? Então, a normal é igual a PY, tá? PY é P cosseno, e lembrando que P é massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade vezes cosseno de alfa é a normal, ou PY, né? Eles são iguais. Tudo bem? Então, vai lá no exercício 4 e faz isso. Bom, vamos então agora estudar uma situação onde a gente tenha atrito. Até agora a gente fala assim, não tem atrito, não tem atrito, não tem atrito. Muito bem. Então, vamos falar de atrito. Força de atrito. O que vem a ser a força de atrito? A força de atrito é uma força contrária ao movimento. Sempre que você tentar mover o movimento, aliás, sempre que você tentar mover ou que você estiver movendo um corpo numa superfície onde há atrito, tá? Vai aparecer essa força contrária ao movimento ou contrária à tentativa de mover alguma coisa. Tá certo? Por que essa força existe? A força de atrito existe porque as superfícies são imperfeitas, certo? As superfícies são rugosas. Nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Se eu tiver uma superfície perfeitamente lisa, pode aparecer isso num exercício, ó, considerando a superfície perfeitamente lisa, quer dizer que não tem atrito. O atrito surge justamente por causa disso, tá? Quando você tem aqui imagina que você está dando um zoom na figura, então você tem essas imperfeições, essas ranhuras. Quanto maior essas imperfeições, maior é o coeficiente de atrito. Mais, vamos dizer assim, mais atritosa é a superfície. Tá? Não sei se existe essa palavra atritosa, mas estou inventando ela agora. Por isso que quando você faz o polimento, você lixa e você pule alguma coisa, ele fica mais liso, porque fica com menos atrito. Por isso que quando tem água no chão, ou óleo na pista, fica mais liso, fica com menos atrito, porque os fluidos vão preencher essas ranhuras aqui de alguma forma, né? Passa um creme e ele fica mais polida a superfície, fica com menos atrito, tá? Porque o atrito vem justamente dessa situação aí, tá? Então, nós vamos estudar o atrito cinético ou atrito dinâmico. O que é esse atrito cinético e o atrito dinâmico? Ou dinâmico, é a mesma coisa, são sinônimos, né? Tá? Atrito cinético ou dinâmico é aquele atrito que atua quando um corpo está se movendo, ele já está se movendo sobre uma superfície que não é perfeitamente lisa, né? Então, esse atrito, essa força de atrito vai aparecer sempre contrária ao movimento. Então, por exemplo, aqui você tem uma caixa se movendo numa superfície que tem atrito, ele está movendo a caixa para lá, então a força de atrito vai estar no sentido contrário. Tá? A força de atrito dinâmica ou cinética, ao contrário da força... Aqui a gente ainda não estudou força de atrito estático, né? Tá? Ela é constante e dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Lembra que eu falei? Quando a gente estiver falando de atrito, vai ser importante a normal, ou PY, né? Lembra que quando a gente está no plano inclinado, normal é igual a PY, né? No plano inclinado. Se estiver na horizontal, a normal é o peso, né? No plano inclinado. Por quê? Ela é, falei para vocês isso hoje já, ela é diretamente proporcional à força normal. A força de atrito cinética ou dinâmica. Sendo que ela é determinada apenas multiplicando a normal por um coeficiente. Quando você vai ouvir falar muito disso na física, o que é esse coeficiente? É uma grandeza adimensional que mede o quão atritosa é a superfície. Ele vai ser um número, normalmente um decimal menor que 1, 0, tal. Tal superfície tem um coeficiente 0, tal. Quando eu estou falando de coeficiente, ele não é uma grandeza, ele não tem unidade de medida. Tá? E para cada superfície ele vai ser uma constante, vai medir o quão rugosa é a superfície.
Então, sempre que eu pegar esse coeficiente, que mede com rugosa a superfície, e medir pela normal, e multiplicar, aliás, pela normal, eu estou encontrando o atrito cinético. A força que é contrária ao movimento, que atua contrária ao movimento. Tá? Por que essa força ela é proporcional ao normal? Porque já que o atrito surge dessas imperfeições aqui, ó, né? Quanto maior for a força de contato, né? Então o peso ou a normal, né? Ou a componente da peso, se não for inclinado, e a normal, tá certo? Maior vai ser essa força. Ela vai ser proporcional, né? Porque o atrito surge dessas imperfeições aí. Tá? Então, se tiver um corpo com um peso muito grande, você vai ter um contato maior entre essas ranhuras ali, e por isso você vai ter um atrito maior. Claro, além disso, né, o atrito é proporcional ao quão rugosa é a superfície do corpo. Tá? Então, exemplos de aplicações de atrito, né, como visto, a força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento. Tem um atrito estático que não é o tema da nossa aula hoje, a gente só está falando do atrito dinâmico, por enquanto, o cinético, que atua enquanto um corpo está se movendo. Exemplos e aplicações. É muito comum as pessoas pensarem que o atrito é uma força que sempre atrapalha, né? Porque, por exemplo, tem atrito, daí diminui a velocidade, o atrito acaba com o movimento do corpo. É verdade, tudo isso é verdade. O atrito é uma força dissipativa, ele dissipa a energia. Então, eu empurro um carrinho, né? Estou brincando com meus Hot Wheels aí na hora da aula, ou na hora do horário assíncrono. Estou brincando com meu Hot Wheels, empurro o carrinho, uma hora ele para. Por quê? Porque tem atrito. Tem atrito das rodinhas do Hot Wheels com o chão, tem atrito do Hot Wheels com o ar, tem atrito do eixo do Hot Wheels que está rodando ali, e ele vai destruindo o movimento. Tá? O movimento só se perpetua se perpetuar uma força ou se nós tivermos uma situação sem atrito. Então, aí a gente vai lá para um MRU. Mas na prática a gente nunca vê isso acontecer, porque a gente nunca está livre de atrito. Nunca. Ou quase nunca, né? Então a gente tem a tendência natural de achar que o atrito ele é uma força ruim, né? Porque ele acaba com o movimento. Mas na verdade ele é extremamente importante. Por exemplo, sem o atrito a gente não poderia andar. A gente só consegue andar porque tem atrito entre o pé e o chão, ou entre o chinelo e o chão, ou entre o calçado e o chão. E aí eu consigo empurrar o chão para trás e o chão me empurra para frente e eu consigo andar. Os pássaros só voam porque tem atrito no ar. Eu só freio um carro porque tem atrito entre o chão e o pneu. Eu só faço uma curva porque tem atrito. Eu preciso de atrito para empurrar o chão no sentido contrário da curva, ele me empurra para dentro da curva e eu faço a curva. Por isso que num dia onde a pista está molhada, diminui o atrito, é mais difícil você fazer a curva, é mais fácil você passar reto na curva, né? Então, quando a gente anda, a gente precisa de atrito. Sem atrito, a gente não sairia do lugar. E se a gente é colocado em movimento e não tem atrito, a gente não consegue parar. Tá? O carro faz uma curva, já falei. Outros exemplos, quando uma espaçonave retorna do espaço ao entrar na atmosfera terrestre, esse fenômeno é conhecido como reentrada, sua fuselagem colide com as moléculas de ar que compõem a atmosfera, né? A velocidade da nave é tão grande que esse atrito do ar gera uma quantidade de calor que faz com que ela atinja temperaturas da ordem de 1.600 graus Celsius. Para evitar que a nave chegue a essas temperaturas ainda maiores e queime completamente, computadores controlam o ângulo de entrada para que você não atinja uma velocidade tão grande, né? Tá? Você vai entrando inclinadamente com a gravidade. Em 2003, aqui no Brasil, né, um ônibus espacial tentou pousar lá na base de Alcântara, no Ceará, e ela explodiu e queimou 11 astronautas. Em 2003, vocês não eram nascidos ainda não, né? Pois é. Então, enfim, né? O atrito também dissipa o calor, dissipa o movimento na forma de calor, então a gente vê a nave pegando fogo, é o que acontece com os meteoros, né? E que eles deixam aquele rastro de fogo, eles acabam incandescendo
devido ao atrito, tá? Na indústria automobilística, é muito importante a gente diminuir o atrito do carro com o ar, né, para que ele consuma menos combustível. Então, por isso que os carros, eles são pontudos, e quanto mais pontudos eles forem, mais eficientes eles vão ser, porque eles vão ter menos atrito, então eu consigo economizar, gastar menos combustível. Mas também o atrito entre as partes do motor pode corroer o motor, por isso que eu tenho óleo lubrificante, tá? Mas eu também, na indústria automobilística, preciso pensar no atrito ao meu favor. Então, no sistema de freio, eu tenho os discos ou as pastilhas de freio lá que param o carro por causa do atrito, né? Então, eles também são importantes. Bom, então nós já falamos do atrito cinético, nós já falamos, inclusive, como nós calculamos a força de atrito cinética ou dinâmica. Eu costumo usar o cinético. É o Mi cinético vezes a normal. Essa letra grega aqui, ó, parece um M, parece um H, parece um, sei lá, parece um monte de coisa. É a letra grega chamada de Mi, tá? Vezes a normal. Aqui tem alguns coeficientes, ó. Metal deslizando sobre metal, o coeficiente vai de 0,1 a 0,45, metal sobre a madeira, metal deslizando sobre a pedra, enfim. Em geral, o exercício vai te dar o coeficiente de atrito. E aí você vai se virar com aquilo. Ou se ele não te dá, ele vai te dar todas as outras informações e vai pedir para você calcular o coeficiente de atrito. Tá bom? Então agora, o que vai acontecer? Em todas essas situações que nós estudamos até agora, aplicando a segunda lei de Newton, vai ter uma outra força, que vai ser sempre negativa, porque ela é sempre contrária ao movimento, né? Força contrária é negativa, chamada força de atrito cinético. E quando a gente for jogar lá na segunda lei de Newton, vai ter uma força a mais. Então agora vai acabar aquela história de ter uma única força, né? Uma única força que é a força resultante. Não tem mais, porque se tem atrito, além da força que move o corpo, tem a força de atrito cinético. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Tá aqui a equação. O Mi, ele não tem unidade. A normal já está em newtons, então, claro, a força vai dar sempre em newtons, né? Então, primeiro exercício, Federal de Fortaleza. Meu Deus, será que a gente consegue? Consegue, somos o que há de melhor. Já dizia aquela música lá do Engenheiros do Havaí, né? Somos o que há de melhor. Melhor do melhor do melhor. Segunda melhor escola do mundo, só perde para Harvard, Instituto Federal do Paraná. Diz o seguinte, olha só. Um bloco com massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,25. Adote gravidade como sendo 10, sabendo que o bloco tem aceleração módulo igual a 2. Calcule qual a força de atrito. Pedir para calcular a força de atrito é só porque é um exercício introdutório, porque um exercício, você percebeu que é Federal Fortaleza adaptada. Ela com certeza não ia te perguntar isso aqui. Ela ia te perguntar qual é a força de tração no barbante, aqui com certeza a letra C. A letra A e a B serve para nos guiar a resposta. Então o professor adicionou elas ali para te levar no caminho. Tá? Então, uma primeira coisa que você pode sempre fazer quando você tem atrito é calcular a força de atrito, se você puder. Então, por isso que a letra A pediu para calcular a força de atrito cinético, tá? Cinético. Bom, aprendemos hoje, força de atrito cinético é o coeficiente vezes a normal. O coeficiente foi nos dado pelo exercise, tá aqui, 0,25, então vou anotar aqui, ó. Mi, C, 0,25, sem unidade de medida mesmo, já falei, tá? Quem mais que eu preciso para calcular a força de atrito? Só mais desse cara chamado normal, que é igual a quem? A PY lá no plano inclinado. Mas aqui a gente está num plano horizontal. Então, se a gente está num plano horizontal, normal é igual ao peso do corpo. Tá? Ele é igual a PY horizontal. Ok? Normal é igual a PY no plano inclinado. Se está no horizontal, normal é igual ao próprio peso. Lembrando que peso
é massa vezes gravidade. Eu tenho a massa do corpo, 20 quilos, já vou sublinhar para vocês lá, e a gravidade do fluido que a gente pode usar como 10. Tá, ó, tá aqui, ó, massa 20, gravidade use como 10. Então tá mole para nós calcular a força de atrito. Tá? É só fazer 0,25 vezes a normal, que é peso, ou seja, vezes massa vezes gravidade. Então você pode calcular o peso separado e depois jogar na equação da força de atrito ou fazer tudo junto. Eu vou calcular separado, porque na outra eu fiz junto. Fiz tudo junto, não sei se vocês gostaram. Então vou aqui, ó. Calcular o peso. Calcular a normal, na verdade, né? Calcular a normal. Quem é normal? Ninguém, né? Essa piada é sempre boa. Quem é normal? Normal é igual ao peso. Normal é massa vezes gravidade. Ai, meu Deus do céu. Vai falar que é difícil isso aqui? Normal é 20 vezes 10. Normal é 200 newtons. Fechou? Fechou. Então agora vamos 2, calcular a força de atrito. Mas não é possível. Tem gente querendo entrar agora. Meu Deus. E daí eu vou liberar lá. Liberado. Vai ficar aparecendo gravado, né? O nome de quem não pode, gente. Certo? Então agora 2, vou calcular a força de atrito. Ai, ai, ai. Calcular FAT-C. FAT-C. FAT-C é MC normal. Ó, então vai ser 0,25 vezes 200. Não tem mistério nenhum, gente. Força de atrito, vou fazer aqui no cantinho, tá? Não quero ir para outro slide. Então, força de atrito cinético. 0,25 vezes 200 é o mesmo que dividir 200 por 4, dá 50 newtons. Ok? Aí. Então, é difícil calcular a força de atrito? Não, mas é que a gente agora vai ter um cara a mais nas nossas equações, né? Essa é a questão. Tá? Bom, vamos para a letra B, que está nos guiando para chegar à resposta que o exercício pedia, né? Da Federal do Fortaleza. Segunda lei de Newton, calcula a força resultante. Moleza. Então, veja só, eu vou desenhar. Desenhar sempre é bom, tá? Fazer o diagrama de forças, que a gente chama. Letra B de baixinho. C de coração. D de docinho, E de escola, F de feijão. Eu tenho aqui o corpo puxado por uma corda. Tá? Puxado por uma corda. Então, tem uma força F puxando a corda. Essa força traciona a corda. Então, a corda fica esticada. Já ouviu falar disso? Tração. Então, isso é uma força de tração que vai aparecer aqui, puxando a corda. Se a corda é ideal, né? Imagino que a corda não é elástica, não estica, então essa força de tração é igual à força F. Está puxando a corda. E nós vamos ter a força de atrito aqui, ó. É menor que a força de tração, porque o corpo está se movendo, sempre contrário, tá? Então, se eu fosse calcular a força resultante, como pediu a letra B, força resultante nesse caso. Eu tenho duas forças, tá? Não são 3, não, são 2. Se eu analisar o corpo aqui, ó. Imagino que a força F que está puxando o barbante, né? Então tá no barbante. E sobre o corpo eu tenho a tração da corda e a força de atrito, que é contrária e é menor porque ele está se movendo, né? Se fosse, senão não se moveria. Então, força resultante é a força de tração menos a força de atrito cinético. Que eu já calculei quem é a força de atrito cinético. A força de tração, o exercício não me deu. Claro que não. Porque ele me pediu na letra C. Calcule a força de tração no barbante, ou a força que está puxando o corpo. Tá? Então, antes de responder a letra B, eu vou ter que fazer a letra C.
como que eu vou fazer essa letra C? Como que eu vou calcular essa força de tração? Se eu souber, olha aqui para a letra B. Eu já sei quem é o FAT. Se eu souber quem é o FR, eu posso calcular a tração. Bom, mas como que eu posso calcular a força resultante? Eu posso calcular a força resultante, a letra B me disse aqui, ó, pela segunda lei de Newton. Por quê? Porque eu tenho a massa do corpo e eu tenho a aceleração do corpo. Olha aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se você não sabe, preste muita atenção. Tá? Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, quem é a força resultante? Se a massa do corpo é 20, ele tem uma aceleração de 2. A força resultante é 40 newtons. Beleza. Então, agora eu posso ir para a letra C e calcular quem é a tração. Não é a tração. Calcular quem é a espaço tração. Quem é o T. Porque a tração, a força resultante é tração menos a força de atrito. Eu já calculei a força de atrito na letra A, calculei a força resultante na letra B, posso ir para a letra C e calcular a força de tração. Tudo bem? Então vamos lá. Letra C. Cadê você? Aqui. Já fiz na letra C, força resultante é a tração menos o FAT. Se a força resultante é de 40, quem é a tração se o FAT é de 50? Bom, a tração é 40 a mais que o FAT, né? Porque ela diminuiu, ela é diminuída do FAT e ainda sobra 40, não é isso? Tá, vamos isolar, ó. Ainda tem muita gente errando isso aqui, gente, ó. Vou isolar a minha incógnita, que é o tesão. Então, vou passar o menos 50 para o outro lado. Ele está subtraindo, ele vai inverter a operação. Então, 40 vai ficar somado com 50. Então, tração vai dar quanto? 90 newtons. Certo? Certo, Roberto. Exemplo 2, aqui acho que a gente não tem que fazer força. Não tem que fazer força. Não tem que fazer conta. Estadual do Ceará. Foi da Federal de Fortaleza para Estadual do Ceará, hein? Uma pessoa está empurrando um bloco com velocidade constante sobre a superfície horizontal. Considerando que haja atrito entre o bloco, peraí, tem atrito, tem uma força para trás, contrária, e a velocidade do bloco é constante. Como isso é possível? Se velocidade constante, força resultante é zero. Então só tem uma possibilidade. Esse bloco está sendo puxado por uma força F, que é igual à força de atrito. E elas se cancelam e ele se move com velocidade constante. O que não foi o caso no exercício 1, né? O exercício 1 fala que esse corpo está acelerado. Por que ele está acelerado? Porque tração é maior que a força de atrito cinético. Então ele vai ser acelerado no sentido da força que está puxando ele. Aqui no 2, se ele está com velocidade constante, ele está em MRU. Não tem aceleração. Tá? Então, a única explicação de ter atrito, dá para ter MRU com atrito? Dá. Se a força que move o corpo, a força motriz, a força que puxa o corpo, for igual à da força de atrito. Sai daí, coisa. Ih, computador. Peraí, gente, vou dar um jeito aqui. Aí. É a única possibilidade. Considerando que haja atrito entre o bloco e a superfície horizontal, pode-se afirmar corretamente que o bloco se move desta maneira porque a força de atrito cinética é ligeiramente superior à força aplicada? Claro que não. O somatório das forças que atuam no bloco é zero? Óbvio. É a única possibilidade para um corpo se mover com velocidade constante. Força resultante ser zero. Isso quer dizer
que ele é puxado por uma força que é igual à força do atrito cinético. A força tonal no bloco é maior que a força de atrito? Não, são iguais. Maior era no exercício anterior, daí o corpo se movia aceleradamente. A massa do homem é superior à massa do bloco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Bom, na próxima aula nós vamos colocar o atrito no plano inclinado. Tá? E aí a gente vai finalizar com isso a segunda lei de Newton. Mas antes da gente ir embora, são 10h04, mas eu ainda vou fazer o exercício número 3, né? Para não dizer que o professor só fez um exercício do atrito e acabou a aula de atrito. Não. E como a gente está atrasando muito para começar, não tem problema se eu atrasar um pouquinho aqui para a gente terminar, tá? Então vamos lá. Exercise number 3. Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Moleza, não tem nem graça fazer isso aqui. Calcular a força de atrito cinético, é μ vezes normal. O μ está aqui, ó, coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, né, 0,4. Calcule a força de atrito entre os dois. Entre quais dois? Entre o bloco e a mesa. Então, eu vou precisar da normal aí dessa superfície. Vou precisar da normal. É horizontal? Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa, sabendo que o coeficiente de atrito... não falou nada, então é horizontal, né? Não falou nada de inclinação, não deu ângulo nenhum. Então, normal é igual ao peso. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Então, gente, eu falei que ia fazer só o treino, mas não, é muito simples, é ridículo isso aqui. Ó, força de atrito é o coeficiente de atrito, que é 0,4, vezes a normal, que é o peso, que é a massa, 3, vezes 10. Use a aceleração da gravidade como 10. 3 vezes 4, 30. 30 vezes 0,4, 12 newtons. Pronto, acabou. Tá aí a força de atrito. Muito fácil, né? Vamos fazer o 4, então. Deixa eu ver o 4. Um bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante. Opa, de 1 metro por segundo. Então, olha só. Velocidade constante. Leu isso aqui, velocidade constante? Quer dizer que força resultante é 0. Então, sobre a ação de uma força F. Se o coeficiente de atrito é 0,2, a gravidade é 10, calcule o valor do módulo da força. Só tem uma possibilidade para a velocidade ser constante. Falamos isso no exercício 2. Essa força F ser igual à força de atrito. Então, força F é igual à força de atrito cinética. Não tem outra possibilidade, porque olha o diagrama de força aqui, ó. O F puxa para frente, o atrito puxa para trás. Professor, mas se eles são iguais, o corpo não tem que estar parado? Não, ele pode estar parado ou em MRU. Lembra disso? Quando força resultante é 0, ou o corpo está parado ou está em MRU. Tá? Então aqui ele está em MRU, velocidade constante. Então também é muito simples fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui não, cara. Ó, o μ, quem é força de atrito? μ cinético vezes normal. Isso vai ser igual a força, né? Já que a resultante é 0. Quem é o μ? 0,20. Normal é o peso. O bloco tem 5. Vezes massa, que é 10. Olha aí. 5 vezes 10, 50. 5 vezes, sei lá, 10 newtons. Ó. Isso é exercício da FATEP? Ah, tá pra nós isso aí, hein? Bom, como eu disse para vocês, eu vou deixar para a aula da próxima semana a gente entrar no plano inclinado, tá? Com atrito. Tudo bem? Então aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, por exemplo, o exercício 5, ele vai ter uma força
para cima. Então, quando eu for estudar esse corpo, vai ter 3 forças sobre ele. 3 forças. Por quê? Se tem uma força para cima e tem atrito, ele está se movendo para onde? É empurrado por uma força e sobe. Então, ele está indo para cima. Então, tem um atrito para baixo. Se ele estivesse indo para baixo, o atrito estaria para cima. Tá? E tem também, se ele está num plano inclinado, tem também o quê? O PX puxando ele para baixo. Tá? Então, vamos ter 3 forças influenciando no movimento desse corpo. Quando você for para a segunda lei de Newton, aliás, quando você for calcular a força resultante, vai ser F menos PX menos o FAT. Por que eu coloquei o F como positivo e o PX e FAT como negativo? Porque se o corpo está subindo o bloco, é claro que o F ganhou, ele venceu o PX e o atrito. Então ele é maior. Tá? Então força resultante vai ser o F menos o PX menos o FAT. Agora, resta a gente saber o seguinte, se ele está subindo com velocidade constante, igual aqui, então a força resultante é 0. Se força resultante é 0, quer dizer que o F igualou o PX e o FAT. Ah, não, professor, ele está subindo aceleradamente. Então, o PX, o F, superou a soma de PX com o FAT. Então, ele consegue subir acelerado. Não, professor, ele está descendo. Se ele estivesse descendo, então, o F é menor que a soma de PX e FAT, tá? Ó, então fala aqui, ele sobe com velocidade constante de 6. Não importa qual é a velocidade dele para nós. Se a velocidade é constante, força resultante é 0. E aí a minha equação vai ficar assim, ó. Matematicamente, eu posso passar esses 2 caras para o lado de lá, eles vão ficar positivos. Eu chego à brilhante conclusão que a força que puxa ele para cima é igual à soma das 2 forças que puxam ele para baixo. É por isso que a velocidade é constante. É por isso que não tem aceleração. Porque as forças se igualaram e elas estão em sentidos opostos, elas se anulam e o corpo vai subir esse bloco em MRU. Fui claro? Bom que vocês são bem participativos, né? Respondem, gente, tal. Legal. Vamos fazer um amigo secreto na última aula, hein? Via Meet. Vocês estão me ouvindo? Are you listening? Sim. Obrigado, Samuel. Vou ler o nome daqueles que estão conectados comigo e por isso presente na aula de 18 de novembro de 2021. Adriano, Ana Vitória, o Brian, a Bruna, o Eduardo, a Emanuele, a Emily, Fernanda e a Pereira. Não. Eu faço tudo confusão. Emanuele, Emily, Evelyn. Emanuele, Emily, Evelyn. Gabriela Bittencourt, Gabriela Batista, Giovana Gabriele. O Guilherme, a Heloísa Boletti, Heloísa Rubim, Júlia Sempre Bom, Alana, Maria Clara, Michele Lopes, Murilo, Samuel, Sofia, Vitória, Vinícius e William. Vou encerrar a gravação, não sem antes lembrá-los da nossa avaliação, última avaliação, data para entrega quinta-feira que vem, né? Só sobre a segunda lei de Newton, sem atrito. O último exercício é um plano inclinado, mas sem atrito, tá certo? E eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo sendo uma atividade avaliativa, não tem problema. Tá? Pode me mandar, a gente vai conversando. Tá bom? Quem precisar de horário de atendimento, quiser marcar semana que vem para ajuda com a atividade avaliativa, pode marcar também. Só não vai poder ser na segunda-feira, poderemos fazer na quarta, tá? 3 horas, acho que quarta é um bom horário. Tudo bem? Então é isso. Vou encerrar a gravação e aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida depois, também quiser trocar alguma ideia, falar mal do Corinthians, tamo aí. Beleza? Se não valeu, até a próxima, gente.